O Grande Conflito. Versão original. Por Ellen White. Capítulo 18. Um reformador americano. Um fazendeiro honrado e honesto, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras, mas que desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem especialmente escolhido por Deus para dar início à proclamação da segunda vinda de Cristo. Como muitos reformadores, William Miller lutou contra a pobreza no princípio de sua vida, aprendendo assim as grandes lições de atividade e negação própria. Os membros da família a qual pertencia caracterizavam-se por um espírito independente e amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em seu caráter. Seu pai havia sido capitão do exército durante a Revolução, e os sacrifícios que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tormentoso período podem ser imputadas às circunstâncias difíceis dos anos iniciais da vida de Miller. Miller era dotado de ousadia, dotado de sadia constituição física, e já na infância dera mostras de força intelectual superior. À medida que crescia e se desenvolvia, essa dotação se tornou ainda mais marcante. Sua mente era ativa e bem desenvolvida, e Miller possuía aguda sede de conhecimento. Embora não tivesse ele desfrutado as vantagens de uma educação acadêmica, seu amor ao estudo e o hábito de pensamento cuidadoso e aguçado senso de crítica tornaram um homem de sadio juízo e amplitude visão. Possuía irreprovável caráter moral e uma invejável reputação, sendo geralmente estimado por sua integridade, parcimônia e benevolência. Às custas de muita energia e aplicação, conseguiu inicialmente adquirir competência, mantendo ainda seus hábitos de estudo. Miller assumiu vários cargos civis e militares com honras, e o caminho da riqueza e honra parecia amplamente aberto para ele. Sua mãe era mulher de notória piedade, e na infância estivera ele sob a influência de impressões religiosas. Entretanto, ao chegar o início da idade adulta, acabou por associar-se a deístas, cuja forte influência originava-se do fato de serem eles, geralmente, bons cidadãos e homens de disposição generosa e benévola. Vivendo no meio de homens e de instituições cristãs, seu caráter havia sido, em certa extensão, moldado pelo ambiente. Os bons predicados que lhe granjearam respeito e confiança eram devidos à influência das Escrituras. Mas essas boas dádivas foram pervertidas para se voltarem contra a palavra de Deus. Pela associação com esses homens, Miller foi levado a adotar seus sentimentos. As interpretações escriturísticas de então apresentavam dificuldades que lhe pareciam insuperáveis. Todavia, sua nova crença, conquanto pusesse de lado a Bíblia, não oferecia nada melhor para substituí-la e estava longe de satisfazê-lo. A despeito de tudo, continuou mantendo essas opiniões durante mais ou menos 12 anos. Mas, com a idade de 34 anos, o Espírito Santo impressionou-lhe o coração com o senso de sua condição como pecador. Não encontrou em sua crença anterior nenhuma garantia de felicidade além da sepultura.
O futuro era escuro e trágico, referindo-se posteriormente aos seus sentimentos nessa época. Ele disse: o aniquilamento era um pensamento enregelante e deprimente, e a obrigação de prestar contas significava a segura destruição para todos. O céu era como bronze sobre minha cabeça, e a terra como ferro sobre os meus pés. A eternidade, o que era? E por que existia a morte? Quanto mais eu respondera, quanto mais eu ponderava, mais distante ficava a solução. Quanto mais pensava, mais dispersas eram as minhas conclusões. Tentei parar de pensar, mas meus pensamentos não podiam ser controlados. Eu me sentia verdadeiramente miserável. Mas não compreendia a causa. Murmurava e queixava-me sem saber de quem. Sabia que havia alguma coisa errada, mas não tinha ideia de onde ou como encontrar o que era certo. Eu me lamentava, mas sem esperança. Miller continuou neste estado durante alguns meses. Subitamente, diz ele, o caráter de um salvador foi vividamente gravado em minha mente. Parecia que podia haver um ser tão bom e compassivo que fizesse expiação por nossas transgressões, salvando-nos assim de sofrer a penalidade do pecado. Imediatamente senti o quão amável esse Salvador deveria ser e imaginei poder lançar-me em seus braços, confiando em sua misericórdia, mas surgiu a pergunta: como se poderia ser provada a existência desse ser? A parte da Bíblia, descobri que não poderia obter nenhuma vivência de semelhante Salvador, ou mesmo do estado futuro. Eu vi que a Bíblia revelava exatamente o Salvador que eu estava necessitando, e fiquei perplexo por descobrir como um livro não inspirado, desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras deveriam ser uma revelação de Deus. Elas se tornaram meu deleite e encontrei em Jesus um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000. E as Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, agora se tornaram uma lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Minha mente se acalmou e eu fiquei satisfeito. Descobri que o Senhor Deus é uma rocha em meio a um oceano da vida. A Bíblia tornou-se para mim o estudo principal, e posso em verdade dizer que a examinava com grande deleite. Vi que não me fora dito nem a metade sobre ela. Admirava-me de que não houvesse visto antes sua beleza e glória, e surpreendi-me por havê-la rejeitado. Descobri que tudo o que nele estava escrito, revelado, era que meu coração poderia desejar, e um remédio para cada enfermidade da alma.
Perdi todo o gosto por outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Oh, aleluia! Ele agora professava publicamente sua fé na religião que havia desprezado. Mas seus companheiros incrédulos não demoraram em rememorar todos os argumentos. Entretanto, não tardaram em produzir todos aqueles argumentos que o próprio Miller tecera contra a divina autoridade das Escrituras. Ele não estava então preparado para lhes responder, mas arrazoava que se a Bíblia fosse uma revelação de Deus, ela deveria ser coerente consigo mesma, ter sido dada para a instrução do homem e assim adaptada à sua compreensão. Decidiu-se a estudar as Escrituras por si mesmo e averiguar se as aparentes contradições não poderiam ser harmonizadas. Esforçando-se por colocar de lado todas as opiniões preconcebidas e abrindo mão de consultar comentários, comparou versículo com versículo, buscando auxílio nas referências marginais e numa concordância bíblica. Prosseguir em seu estudo de maneira sistemática e metódica foi o seu alvo. Principiando pelo estudo de Gênesis e lendo versículo por versículo, Miller ia avante, mas não mais rapidamente do que lhe permitisse esclarecer o significado de muitas passagens e deixá-lo livre de todas as dificuldades. Quando encontrava algo nebuloso, era seu costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter alguma relação com o assunto em estudo. Permitia que cada palavra fizesse sua relação própria com o tema do texto. E se seu ponto de vista sobre a passagem se harmonizasse com cada texto paralelo, resolvia-se a dificuldade. Assim, sempre que deparasse uma passagem de difícil entendimento, descobria a explicação em alguma outra parte das Escrituras. À medida que estudava com fervente oração para obter divina iluminação, aquilo que anteriormente parecia confuso à sua compreensão, agora se tornava claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação utilizados no exame das outras partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias, na medida em que cumpridas, foram-no de maneira literal. Que todas as variadas figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., eram explicados por seu contexto imediato, ou os termos nos quais estavam expressos eram definidos em outros textos escriturísticos. E quando assim explicados, deveriam ser entendidos literalmente. Disse ele: fui assim persuadido de ser a Bíblia um sistema de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentado que o caminhante, embora possa ser um tolo, não precisa errar. O elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, na medida em que, passo a passo, investigava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam guiando a mente e abrindo as Escrituras à sua compreensão. Adotando a maneira como as profecias se haviam cumprido no passado como critério, mediante o qual analisar aquelas que ainda se achavam no futuro, convenceu-se de que a visão popular acerca do reino espiritual de Cristo, um milênio temporal,
antes do fim do mundo. Não era sustentada pela palavra de Deus. Essa doutrina, apontando para 1000 anos de justiça e paz da vinda pessoal do Senhor, afasta para bem longe os terrores do dia de Deus. Mas, por agradável que isso possa ser, é contrário aos ensinos de Cristo e seus apóstolos, os quais afirmaram que o trigo e o joio devem crescer juntos até a ceifa. O fim do mundo. Mateus 13:30 e 38-41. Que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:13-1. E que o reino das trevas continuará a ser o advento do Senhor. E que o reino das trevas continuará até o advento do Senhor, sendo consumido pelo espírito de sua boca e destruído com o esplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2:8. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de Cristo não foi defendida pela Igreja Apostólica, não foi aceita de modo geral pelos cristãos até cerca do início do século XVIII. Como todos os outros erros, seus resultados foram bem negativos. Ela ensinava os homens a esperarem a vinda do Senhor para um futuro muito distante e os impedia de dar ouvidos aos sinais que anunciavam a sua proximidade. Criava neles um sentimento de confiança e segurança que não estava bem alicerçado, levando muitos a se negligenciarem a preparação necessária para o encontro com seu Senhor. Miller descobriu que a vinda literal e pessoal de Cristo é plenamente ensinada nas Escrituras. Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. E o Salvador declara: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:30 e 27. Ele deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais. O Filho do Homem virá com sua glória e todos os santos anjos com ele. Mateus 25:31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mateus 24:31. Por ocasião de sua vinda, os justos mortos ressuscitarão e os justos vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15:51-53. Em sua epístola aos Tessalonicenses, após descrever a vinda do Senhor, diz o apóstolo: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles das nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. O povo de Deus não poderá receber o reino antes do advento pessoal de Cristo. Disse o Salvador: e quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a formação do mundo. Mateus 25, 31 a 34. Temos vistos pelos textos já citados que quando o Filho do Homem vier, os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Por essa grande transformação são eles preparados para receber o reino, pois Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. O homem em seu presente estado é mortal e corruptível, mas o reino de Deus será incorruptível e perdurará pelos séculos dos séculos. Assim sendo, o homem em seu estado atual não pode entrar no reino de Deus, mas quando Jesus vier, conferirá a imortalidade a seu povo e então o chamará para possuírem o reino do qual até então foram apenas herdeiros. Estes e outros textos mostraram de modo claro à mente de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperava terem lugares antes da vinda de Cristo, tais como o reino universal de paz e o estabelecimento do reino de Deus na terra, deveria ocorrer após o segundo advento. Além disso, os sinais dos tempos e as condições do mundo correspondiam à descrição profética dos últimos dias. Foi levado à conclusão, a partir do estudo das Escrituras somente, de que o período designado para a continuidade da existência da Terra em seu presente estado estava prestes a se encerrar. Outra evidência que impressionava de forma vital a minha mente, diz Miller, era a cronologia das Escrituras. Descobri que os acontecimentos preditos que se haviam cumprido no passado frequentemente ocorreram dentro de um determinado tempo. Os 120 anos do dilúvio de Gênesis 6:3, os 7 dias que os precederam com 40 dias de chuva predita em Gênesis 7:4, os 400 anos de permanência temporária da semente de Abraão de Gênesis 15:13, os 3 dias do sonho do copeiro mor e do padeiro mor de Gênesis 40, 12 a 20, os 7 anos de Faraó de Gênesis 41, 28 a 54, os 40 anos no deserto de Números 14, 34, os 3 anos e meios de fome, 1 Reis 17:1, veja Lucas 4, 25. O cativeiro de 70 anos, Jeremias 25:11, os 7 tempos de Nabucodonosor, Daniel 4, 13 a 16. E as 7 semanas, 62 semanas e a semana, perfazendo 70 semanas, determinadas aos judeus, Daniel 9, 24 a 27. Os eventos limitados por estes tempos que foram assuntos proféticos cumpriram-se depois de acordo com as suas predições. Quando, portanto, encontrou em seu estudo da Bíblia vários períodos cronológicos que, segundo sua compreensão, se estendiam até a segunda vinda de Cristo, ele não pôde senão considerá-los como os tempos já dantes ordenados, que Deus revelou a seus servos. Moisés disse:
As coisas encobertas são para o nosso Senhor Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Deuteronômios 29 e 29. E o Senhor declara pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Amós 3:7. Os estudantes da Palavra de Deus podem assim confiantemente esperar que os mais estupendos eventos tenham lugar na história humana, conforme indicado nas Escrituras da verdade. Diz Miller: como estivesse plenamente convencido de que toda a Escritura divinamente é inspirada, 2 Timóteo 3,16, de que ela não procedeu jamais da vontade do homem, mas foi feita quando os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1,21, e escrita para nosso ensino, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15,4. Não poderia deixar de considerar as porções cronológicas da Bíblia, senão como direcionadas à nossa séria consideração, como qualquer outra porção dela. Senti, pois, que esforçando-me por compreender o que Deus em sua misericórdia houve por bem revelar-nos, eu não tinha direito de passar por alto dos períodos proféticos. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era a de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Seguindo sua regra de fazer das Escrituras o seu próprio intérprete, Miller descobriu que um dia, em profecia simbólica, representa um ano. Números 14:34, Ezequiel 4:6. Viu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do final da dispensação judaica. Por conseguinte, esse tempo não poderia referir-se ao santuário daquela dispensação. Miller concordou com a opinião, geralmente aceita, de que, na era cristã, a terra é o santuário, e, portanto, entendeu que a purificação do santuário, predita em Daniel 8,14, representaria a purificação da terra pelo fogo, à segunda vinda de Cristo. Miller concluiu que, se fosse possível, então, encontrar o correto ponto de partida para os 2.300 dias, seria possível determinar facilmente o tempo do segundo advento. Assim seria revelado o tempo dessa grande consumação, o tempo em que o presente estado, com todo o seu orgulho e poder, pompa e vaidade, impiedade e opressão, chegaria ao fim. Quando a maldição seria removida da terra, a morte seria destruída. Quando os servos de Deus, profetas e santos e todos aqueles que temem o nome de Deus seriam galardoados e destruídos os que destroem a terra. Com um novo e mais profundo zelo, Miller continuou o exame das profecias, devotando dias e noites inteiras ao estudo do que agora lhe parecia de tão estupenda importância e absorvente interesse. No capítulo 8 de Daniel, ele não encontrou nenhuma pista para o ponto de partida dos 2.300 dias.
O anjo Gabriel, conquanto tivesse recebido a ordem de dar a entender a visão de Daniel, fez-lhe apenas uma explanação parcial. Quando a terrível perseguição a sobrevir à igreja foi panteada à visão do profeta, a sua força física o deixou. Não pôde suportar mais. O anjo o deixou por algum tempo. Daniel desmaiou e esteve doente por alguns dias. Espantei-me acerca da visão, disse ele, e não havia quem a entendesse. Entretanto, Deus ordenou ao seu mensageiro: dá a entender a este a visão. Essa comissão devia ser atendida. Em obediência a ela, o anjo, algum tempo depois, voltou a Daniel, dizendo: agora sai para fazer-te entender o sentido. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Daniel 9, 22 e 23, 25 e 27. Havia apenas um ponto na visão do capítulo 8 que fora deixado sem explicação, ou seja, aquele referente ao tempo, ao período dos 2.300 dias. Então o anjo, retomando a sua explicação, enfatizou principalmente o assunto do tempo. 60 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 24 a 27. O anjo havia sido enviado a Daniel com o expresso propósito de explicar-lhe o ponto que esse deixara de compreender na visão do capítulo 8, a declaração relativa ao tempo. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Depois de convidar o profeta Daniel considerar a coisa e entender a visão, as primeiras palavras do anjo foram: 60 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida por determinada significa literalmente cortadas ou separadas. 70 semanas, representando 490 anos, afirma o anjo estarem separadas como pertencendo especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Visto que os 2.300 dias foram o único tempo mencionado no capítulo 8, devem ser o período dos quais as 70 semanas foram separadas. As 70 semanas devem, portanto, fazer parte dos 2.300 dias, e os dois períodos devem começar ao mesmo tempo. O anjo declarou que as 70 semanas deveriam ser datadas a partir da saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Se a data dessa ordem pudesse ser encontrada, então o ponto de partida para o período de 2.300 dias seriam descobertos. No capítulo 7 de Esdras está registrado o decreto. Esdras 7, de 12 a 26. Em sua forma mais completa, foi ele expedido por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6,14 é dito que a casa do Senhor em Jerusalém foi edificada conforme o mandado, ou decreto, de Círio, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses três reis, ao darem origem, confirmarem e completarem o decreto, aperfeiçoaram-no conforme o requerido pela profecia para marcar o período do início dos 2.300 anos.
tomando-se o ano 457 a.C., tempo em que o decreto foi completado, como data da ordem, verifica-se que toda a especificação profética foi plenamente cumprida. Desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 79 semanas, ou 483 anos. O decreto de Artaxerxes entrou em vigor no outono de 457 a.C. A partir dessa data, 483 anos se estendem até o outono de 27 d.C. Nesse tempo cumpriu-se essa segunda profecia. A palavra Messias significa ungido. No outono do ano 27 d.C., Jesus foi batizado por João Batista e recebeu a unção do Espírito Santo. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos 10:38. E o próprio Salvador declarou: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres." Lucas 4:18. Depois de seu batismo, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: "O tempo está cumprido." Marcos 1:14 e 15. E ele firmará concerto com muitos por uma semana. A semana aqui mencionada é a última das 70. São os últimos 7 anos do período designado especialmente aos judeus. Durante esse tempo, que se estende do ano 27 ao ano 34 d.C., Cristo, a princípio em pessoa e depois pelos seus discípulos, estendeu o convite do Evangelho, especialmente aos judeus, ao saírem os apóstolos com boas novas do reino, e a instrução do Salvador foi: "Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis nas cidades de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel." Mateus 10, 5 e 6. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No ano 31 d.C., 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, deu ele fim ao sistema de oferendas por 4.000 anos. Tempo que apontara para o Cordeiro de Deus. O tipo encontrou o antitipo, e todos os sacrifícios e oblações do sistema cerimonial cessaram. As 70 semanas ou 490 anos, especialmente conferidas aos judeus, terminaram, como vimos, no ano 34 d.C. Desse tempo, pelo ato do Sinédrio Judaico, a nação selou sua rejeição do Evangelho por efeito do martírio de Estevão e perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem da salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição a fugir de Jerusalém, iam por toda parte, anunciando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos 8:5. Pedro, divinamente guiado, descerrou o evangelho a Cornélio, o centurião de Cesareia, que era um homem temente a Deus, e o zeloso Paulo, conquistado para a fé cristã, foi comissionado a levar as alegres novas aos gentios de longe. Atos 8, versículos 4 e 5, e capítulo 22, versículo 21. Até aqui,
Cada especificação da profecia foi estritamente cumprida, e o início das 70 semanas foi estabelecido além de toda disputa em 457 a.C., com seu término em 34 d.C. Por esses dados não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias, separadas as 70 semanas, ou 490 dias. Dos 2.300 dias, remanesceram ainda 1.810 dias. Após o término dos anos 490 dias, os 1.800 dias deveriam ainda ser cumpridos. A partir do ano 34 da nossa era, os 1.810 anos se estenderiam até 1844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminaram em 1844. No encerramento desse grande período profético, consoante ao testemunho do anjo de Deus, o santuário será purificado. Assim, o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente se cria, iria ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo, foi definitivamente apontado. Miller e seus companheiros, a princípio, criam que os 2.300 dias terminariam na primavera de 1844, enquanto que a profecia apontava para o outono daquele ano. A interpretação equivocada deste ponto trouxe desapontamento e perplexidade aos que haviam fixado a primeira data como o tempo da vinda do Senhor. Mas isso não afetou, no mínimo que fosse, a força do argumento que mostrava terem os 2.300 dias terminado no ano 1844 e que o grande evento representado pela purificação do santuário deveria então ter lugar. Dedicando-se ao estudo das Escrituras com o intuito de provar que elas eram uma revelação divina, Miller não tinha de início a mais leve expectativa de chegar à conclusão que alcançara. Ele próprio dificilmente podia dar crédito aos resultados de sua investigação. Mas a evidência escriturística era demasiado clara e poderosa para ser posta de lado. Ele já havia dedicado 2 anos de estudo da Bíblia, quando em 1818 alcançou a solene conclusão de que em cerca de 25 anos Cristo apareceria para a redenção de seu povo. Assim se expressou: não é preciso dizer do contentamento que me encheu o coração diante da prazerosa perspectiva, nem do ardente anseio, aleluia, de minha alma em participar da alegria dos remidos, glória a Deus. A Bíblia para mim, então, um livro novo agora é. Entre ela, realmente um banquete para a razão. Tudo que para mim era obscuro, místico ou nebuloso em seus ensinos, foi dissipado de minha mente, aleluia, diante da clara luz que a glória resplandecia de suas páginas sagradas. Oh, quão brilhante e gloriosa a verdade que me pareceu! Desapareceram todas as contradições e inconsistências que eu antes encontrava na palavra, e embora houvessem muitas partes das quais eu não tinha ainda uma compreensão satisfatória, todavia, tanta luz dela promanara para a iluminação de minha mente, glória a Deus, antes entenebrecida, que senti deleite ao estudar as Escrituras. Satisfação essa que nunca dantes supus pudesse derivar de seus ensinos. Glória a Deus.
com a solene convicção desses momentosos eventos preditos nas Santas Escrituras, sabermos que deveriam ser cumpridos em breve, uma questão surgiu diante de mim com grande poder, concernente ao meu dever para com o mundo, em vista da evidência que afetara a minha própria vida. Miller não pôde senão sentir que a verdade de seu dever era partilhar com os outros a luz que havia recebido. Esperava encontrar oposição por parte dos ímpios, mas confiava em que todos os cristãos se regozijassem na esperança de ver o Salvador, a quem professavam amar. Seu único receio era que, em sua grande alegria, diante da perspectiva do glorioso livramento a ter lugar em breve, muitos recebessem a doutrina sem examinar suficientemente as Escrituras como prova de sua verdade. Titubeou, por conseguinte, em apresentá-los por temer estar em erro e tornar-se o meio de desviar os outros. Assim foi ele levado a rever as evidências em apoio das conclusões às quais havia chegado e a considerar cuidadosamente cada dificuldade que se apresentava à sua mente. Constatou que as objeções se desvaneciam diante da luz da palavra de Deus, como a bruma diante dos raios do sol. 5 anos despendidos deste modo deixaram-no plenamente convencido da correção de suas opiniões. E agora, o dever de tomar conhecido a outros o que cria ser ensinado tão claramente nas Escrituras impedia sobre ele com nova força. Miller confessou: quando me achava em meus negócios, ressoava continuamente em meus ouvidos: vai e fale ao mundo sobre o perigo que corre. O texto que constantemente me ocorria era: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 33, versículo 8 e 9. Senti que os ímpios pudessem ser eficazmente advertidos, multidões deles se arrependeriam, e que, se eles não fossem admoestados, o seu sangue poderia ser requerido da minha mão, ó Jesus. Ele começou a apresentar seus pontos de vista em particular quando se lhe deparava uma oportunidade, orando para que algum pastor pudesse sentir sua força e devotar-se à sua promulgação. Mas Miller não podia banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir ao dar a advertência. Aquelas palavras estavam sempre a retinir em sua mente. Vai e conte ao mundo, seu sangue requererei de tuas mãos. Esperou por 9 anos, com o fardo a lhe pressionar a alma, até que em 1831, pela primeira vez, deu publicamente razões de sua fé. Assim como Eliseu foi chamado quando orava com seus bois no campo, a fim de receber o manto da consagração ao ofício profético, também William Miller
foi convidado a deixar o arado e abrir ao entendimento do povo os mistérios do reino de Deus. Com temor deu ele início ao seu trabalho, levando seus ouvintes, passo a passo, através dos períodos proféticos, até o segundo aparecimento de Cristo. A cada esforço ele ganhava força e coragem, vendo o grande interesse despertado por suas palavras. Foi somente por solicitação de seus irmãos, em cujas palavras ele ouviu o chamado de Deus, que Miller concordou em apresentar seus pontos de vista em público. Ele estava então com 50 anos de idade, desacostumado a falar em público. Sentia-se sobrecarregado com o senso de sua incapacidade para a obra que estava diante dele. Mas desde o princípio seus trabalhos pela salvação de almas foram abençoados de modo notável. Sua primeira conferência foi seguida de um despertamento religioso, no qual se converteram 30 famílias inteiras, com exceção de 2 pessoas. Foi imediatamente convencido a falar em outros lugares, e quase em toda parte seu trabalho resultava em avivamento da obra de Deus. Pecadores eram convertidos, cristãos eram despertados para uma maior consagração, e deístas e incrédulos reconheciam a verdade da Bíblia e da religião cristã. O testemunho daqueles entre os quais trabalhava era: alcançava uma classe de pessoas que não estava dentro da influência de outros homens. Sua pregação era calculada para despertar a opinião pública para os grandes temas da religião e deter o crescente mundanismo e sensualidade da época. Em quase todas as cidades havia muitos, centenas até, de conversões com o resultado de sua pregação. Em muitos lugares, as igrejas protestantes de quase todas as denominações abriam-lhes as portas, e os convites ao trabalho vinham geralmente dos pastores de várias congregações. Miller adotava como regra invariável não trabalhar em qualquer lugar para o qual não fosse convidado. No entanto, logo viu ser impossível atender a metade dos pedidos que lhe eram feitos. Muitos que não aceitaram seus pontos de vistas quanto ao tempo exato do segundo advento estavam convencidos da certeza e proximidade da vinda de Cristo e de sua necessidade de preparo. Em algumas das grandes cidades, sua obra produziu marcante impressão. Vendedores de bebidas abandonavam seu comércio e transformavam suas lojas em salas de reuniões. Antros de jogatina eram fechados. Incrédulos, deístas, universalistas e os mais libertinos eram transformados, alguns dos quais por anos não entravam numa casa de culto. Reuniões de orações eram realizadas pelas várias denominações em diferentes bairros. Quase a cada hora do dia, homens de negócios reuniam-se ao meio-dia para oração e louvor. Não havia nenhum excitamento esdrúxulo, mas uma quase universal solenidade na mente das pessoas. Sua obra, como a dos primeiros reformadores, tendia antes para convencer o entendimento e despertar as consciências do que meramente excitar as emoções. Em 1833, Miller recebeu da Igreja Batista, a qual pertencia, uma licença para pregar. Grande número de pastores de sua denominação também aprovavam sua obra, e foi com essa aprovação formal que ele continuou seus trabalhos. Ele viajou e pregou incessantemente, embora seus trabalhos pessoais estivessem circunscritos, principalmente à Nova Inglaterra e aos Estados Centrais. Por muitos anos, suas despesas foram custeadas inteiramente por seus próprios recursos. Ele nunca recebeu posteriormente o suficiente para cobrir os gastos de viagens aos lugares a que era convidado.
Assim, seus trabalhos públicos, longe de serem benefícios pecuniários, eram-lhe pesadas cargas às posses, que gradualmente diminuíram durante este período de sua vida. Miller tinha numerosa família, mas, como todos ali, eram econômicos e industriosos. Sua fazenda bastava para a manutenção de todos. Em 1833, 2 anos após Miller ter começado a apresentar publicamente as evidências da breve vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indicativos de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar em visões as cenas que anunciavam o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 3, 6, 13. Essa profecia teve impressionante cumprimento na grande chuva de meteoritos de 13 de novembro de 1833. Essa foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes jamais registradas na história. Todo o firmamento sobre os Estados Unidos esteve em ígnea comoção durante horas. Nenhum fenômeno celeste jamais ocorreu neste país, desde as primeiras fases da colonização, que foi visto com tanta admiração por uma classe, ou tal temor e alarme por outra. Sua sublimidade e terrível beleza ainda perduram em muitas mentes. Nunca caiu uma chuva mais intensa do que a queda de meteoros em direção à Terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, todo o céu parecia em movimento. A exibição, como descrita no diário do professor Silliman, foi vista por toda a América do Norte, desde as 2 horas até pleno dia, estando o céu perfeitamente tranquilo e sem nuvens. Um incessante jogo de luzes ofuscantes se manteve em todo o firmamento. Nota do narrador. Pessoal, sobre meteoritos, há dúvidas sobre a existência de, ok? Há correntes que estudam esses fenômenos e constatam ser fenômenos elétricos, que causam essas impressões que temos de estrelas cadentes, assim como os raios, ok? E sobre as estrelas caírem do céu, há também correntes que dizem que as estrelas ainda não caíram. Nós as vemos do mesmo jeito que viam todos os povos que passaram pela Terra e que possuem os mapas estelares transcritos em seus mapas e em suas gravuras de pedra. Mas, segundo a interpretação de Ellen White, este fenômeno teve cumprimento em 1833, assim como William Miller afirmava segundo o livro, ok? Mas fica aqui a ressalva sobre a existência ou não de meteoritos e sobre o que vem a ser o plasma e a ação elétrica do plasma ao ser descido do éter para a Terra. Um assunto interessante que abordaremos em outros livros que serão narrados neste canal. Fim da nota do narrador. Retornando.
Nenhuma linguagem realmente pôde descrever o esplendor daquela apresentação magnificente. Ninguém que não tenha testemunhado pode formar uma concepção adequada de sua glória. Parecia que todo o céu estrelado se havia reunido num ponto próximo ao zênite e as estrelas fossem simultaneamente lançadas com a velocidade do relâmpago a cada parte do horizonte e, todavia, não se esgotavam. Milhares rapidamente seguiam nas trilhas de milhares, como se criados para a ocasião. Não seria possível contemplar uma imagem mais correta da figueira lançando seus figos, quando soprada por um poderoso vendaval. No dia seguinte ao espetáculo, Henry Dana Ward assim descreveu o maravilhoso fenômeno. Nenhum filósofo ou erudito falou sobre ou registrou, suponho eu, um acontecimento semelhante ao de ontem pela manhã. Um profeta, 1800 anos antes, o predisse exatamente. Se não tivermos dificuldades de entender estrelas cadentes como significando queda de estrelas, o único sentido em que é possível ser isso literalmente verdadeiro. Assim tornou-se conhecido o último dos sinais de sua vinda, relativamente aos quais Jesus declarou a seus discípulos: quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Mateus 24:33. Depois desses sinais, João contemplou o próximo grande evento impendente. Os céus enrolando-se como pergaminho, a terra sendo sacudida, montanhas e ilhas movidas de seus lugares, e os ímpios, tomados de pavor, procuravam fugir da presença do Filho do Homem. Muitos que testemunharam a queda das estrelas viram-na como um arauto do juízo vindouro. Um tipo terrível, seguro, anunciador, um misericordioso sinal do grande e terrível dia. Dessa forma, a atenção do povo foi dirigida para o cumprimento da profecia, e muitos levados a dar atenção à advertência do segundo advento. No ano de 1840, outro notável cumprimento profético excitou o interesse geral. 2 anos antes, Josiah Litch, um dos principais ministros que pregavam o segundo advento, publicou uma exposição de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano, e especificamente, não apenas o ano, mas o exato dia no qual isso teria lugar. De acordo com sua explanação, que era simplesmente uma questão de cálculo dos períodos proféticos das Escrituras, o governo turco abriria mão de sua independência no 11º dia de agosto de 1840. A predição foi amplamente divulgada e milhares acompanharam o curso dos acontecimentos com intenso interesse. No próprio tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim colocou-se sob o controle das nações cristãs. O evento cumpriu exatamente a profecia. Quando isso se tornou conhecido, multidões foram convencidas da correção dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus associados. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar seus pontos de vista. E de 1840 a 1844, a obra se estendeu rapidamente. William Miller possuía grandes faculdades intelectuais, disciplinadas pela reflexão e estudo. A essas capacidades acrescentou ele a sabedoria do céu, unindo-se à fé da sabedoria. Fonte da sabedoria. Miller era um homem de grande valor, que despertava respeito e estima onde quer que a integridade de seu caráter e excelência moral fossem consideradas.
unindo verdadeira bondade de coração com humildade cristã, mas o poder do autocontrole, era atencioso e afável com todos, pronto para ouvir as opiniões dos outros e pesar seus argumentos. Sem paixão ou excitação, provava todas as teorias e doutrinas pela palavra de Deus. Seu sólido raciocínio mais o profundo conhecimento das Escrituras capacitavam-no a refutar o erro e expor a falsidade. Ele, todavia, não levou avante seu trabalho sem acerba oposição. Como acontecera com os primeiros reformadores, as verdades que apresentava não foram recebidas com favor pelos mestres religiosos populares. Como esses não pudessem sustentar sua posição pelas Escrituras, eram forçados a lançar mão de citações e doutrinas de homens, das tradições dos pais da igreja. A palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do advento. A Bíblia e a Bíblia só era a sua senha. A palavra de argumentos escriturísticos por parte dos opositores era suprimida pelo ridículo e a zombaria. Tempo, meios e talentos eram empregados em caluniar aqueles em cuja ofensa era aguardar com júbilo o retorno de seu Senhor e esforçar-se por viver vida santa e exortar a outros a se prepararem para o seu aparecimento. Ingentes foram os esforços feitos para que a mente do povo fosse desviada da questão do segundo advento. Fazia-se parecer um pecado, algo que os homens deveriam se envergonhar, estudar as profecias referentes à vinda de Cristo e ao fim do mundo. Assim, o ministério popular buscava solapar a fé na palavra de Deus. Seu ensino tornava os homens incrédulos, e muitos se acharam no direito de agir conforme seus próprios desejos ímpios. Então, os autores atribuíam todo esse mal aos adventistas. Conquanto, lotando as casas de ouvintes atentos e inteligentes, o nome Miller era raramente mencionado pela imprensa religiosa, exceto para fins de acusação e ridículo. Os descuidados e ímpios, encorajados pela posição dos ensinadores religiosos, lançavam mão de impressões inflamatórias, gracejos, blasfemos e ordinários, em esforços de acumular ofensa sobre ele e seu trabalho. O homem grisalho, que deixara um lar confortável para viajar às suas próprias custas, de cidade em cidade, de vila em vila, trabalhando incessantemente, a fim de levar ao mundo a solene advertência do juízo vindouro, era de modo vil denunciado como fanático, mentiroso e velhaco. O ridículo, a falsidade, o insulto acumulado sobre ele provocaram indignados protestos, mesmo por parte da imprensa secular. Tratar um assunto de tão tremenda majestade e terríveis consequências, com leviandade e cinismo, era declarado por homens mundanos não ser meramente para se divertir com os sentimentos de seus defensores, mas fazer zombaria do dia do juízo, escarnecer do próprio Deus e ridicularizar os terrores de seu tribunal. O instigador de todo mal buscava não somente contrafazer o efeito da mensagem do advento, mas destruir o próprio mensageiro. Miller fazia a aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando sua autossatisfação. Suas palavras claras e cortantes despertavam inimizade. A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem animava as classes inferiores a irem mais longe. Os inimigos conspiraram para tirar-lhe a vida quando saísse do local da reunião.
Mas anjos de Deus se achavam entre a multidão, e um deles, em forma humana, tomou o braço desse servo do Senhor e o conduziu em segurança para longe da chusma enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada e Satanás e seus emissários ficaram desapontados pelo fracasso de seus planos. A despeito de toda a oposição, o interesse no movimento adventista continuou a crescer. De dezenas e centenas, as congregações cresceram em muitos milhares. Houve grande acesso às várias igrejas, mas depois de algum tempo, manifestou-se o espírito de oposição contra esses conversos, e as igrejas começaram a tomar medidas disciplinares contra os que tinham abraçado os pontos de vista de Miller. Esta ação fez com que houvesse uma resposta de sua pena dirigida aos cristãos de todas as denominações, requerendo que, se suas doutrinas eram falsas, seu erro lhe fosse mostrado pelas Escrituras. Disse ele: O que temos crido, que não nos tenha sido ordenado pela palavra de Deus, a qual vocês mesmos admitem ser a regra, a única regra de sua fé e prática. Que temos nós feito que provocasse tão violentas denúncias contra nós, tanto do púlpito quanto da imprensa, e desse a vocês motivo justo para excluir-nos, os adventistas, de suas igrejas e comunhão? Se estivéssemos errado, peço que mostre-nos em que consiste nosso erro. Mostre-nos pela palavra de Deus que estamos em erro. Já temos sido ridicularizados o suficiente. Isso nunca poderá convencer de que estamos laborando em erro. Unicamente a palavra de Deus pode mudar nossos pontos de vista. Nossas conclusões foram extraídas com deliberação e orações, enquanto constatamos suas evidências na Escritura. A cada época, as advertências que Deus enviou ao mundo através de seus servos foram recebidas com semelhante incredulidade e descrença. Quando a iniquidade dos antediluvianos obrigou o Senhor a trazer o dilúvio sobre a terra, primeiramente, ele lhes fez conhecer seu propósito, para que pudessem ter oportunidade de deixar os seus maus caminhos. Durante 120 anos soou nos ouvidos daquela geração a advertência para que se arrependessem, sob a pena de a ira de Deus de se manifestar a fim de destruí-los. Mas a mensagem lhes pareceu um conto ocioso, e eles não acreditaram nela. Incentivados por sua própria impiedade, zombaram do mensageiro de Deus, fazendo pouco caso de suas súplicas e até acusando-o de presunção. Como ousa um homem levantar-se contra todos os grandes da terra? Se a mensagem de Noé era verdadeira, por que o mundo todo não viu e creu? A palavra de um homem contra a sabedoria de milhares. Eles não queriam dar crédito à advertência, nem buscar refúgio na arca. Escarnecedores apontavam para as coisas da natureza, a invariável sucessão das estações, o céu azul que nunca havia derramado chuva, os campos verdejantes refrescados pela suave orvalho da noite, e exclamavam: "Não fala ele por parábolas!" Zombeteiramente declaravam ser o pregador da justiça, um entusiasta malucado, e continuavam mais ansiosamente em busca de prazeres, mais determinados em seus caminhos do que nunca dantes. Mas sua incredulidade não impediu o evento profetizado. Deus suportou longamente sua impiedade, dando-lhes ampla ocasião para arrependimento. Mas no tempo apontado, os juízos do Senhor caíram sobre os que haviam rejeitado sua misericórdia.
Cristo declara que existirá idêntica incredulidade no tocante à sua segunda vinda. Como o povo nos dias de Noé não o conheceu, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será, nas palavras do nosso Salvador, a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39. Quando o professo povo de Deus estiver se unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com ele se unindo em prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos matrimoniais estiverem a tocar e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade mundana, então, subitamente, como o relâmpago flameja dos céus, virá o fim de suas brilhantes visões e esperanças enganadoras. Assim como Deus comissionou seu servo para advertir o mundo sobre o dilúvio por vir, também enviou mensageiros escolhidos para tomar conhecida a proximidade do juízo final. E como os contemporâneos de Noé se riram para escarnecer das predições do pregador da justiça, assim nos dias de Miller, muito mesmo dentre o povo professo de Deus, zombavam das palavras de advertência. E por que a doutrina e a pregação da segunda vinda de Cristo foram tão mal recebidas pelas igrejas? Enquanto que para os ímpios o advento do Senhor traz miséria e desolação, para os justos ele será repleto de alegria e esperança. Essa grande verdade tem sido a consolação dos fiéis de Deus através de todos os séculos. Porque se tornou ela, como seu autor, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo ao seu povo professo? Foi nosso Senhor mesmo que prometeu aos seus discípulos: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14:3. Foi o misericordioso Salvador, antecipando-se à solidão e tristeza de seus seguidores. Comissionou anjos a confortarem-nos, então com a certeza de que ele viria novamente em pessoa, assim como ascendeu para o céu. Enquanto os discípulos estavam olhando fixamente para cima, a fim de apanhar a última cena daquele a quem amava, sua atenção foi atraída para as palavras: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A esperança foi reacesa pela mensagem angélica. Os discípulos tomaram grande júbilo para a mensagem em Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas 24:52 e 53. Não se regozijavam porque Jesus se havia separado deles e fossem deixados a lutar com as provações e tentações do mundo, mas em virtude da certeza dada pelo anjo de que ele viria novamente. A proclamação da vinda de Cristo deveria ser agora, assim, quando foi feita pelos anjos aos pastores de Belém, as boas novas de grande alegria. Aqueles que realmente amam ao Salvador não podem senão saudar com alegria o anúncio encontrado na palavra de Deus, que aquele em quem estão centralizadas as suas esperanças de vida eterna vem outra vez, não para ser insultado, desprezado ou rejeitado, como aconteceu com o seu primeiro advento, mas com poder e glória para redimir seu povo. São aqueles que não amam o Salvador, que desejam que ele não venha. E não poderá haver evidência mais conclusiva de que as igrejas se afastaram de Deus do que a irritação e a animosidade despertada por essa mensagem enviada pelo céu.
Os que aceitaram a doutrina do advento foram despertados para a necessidade de arrependimento e humilhação perante Deus. Muitos haviam por longo tempo hesitado entre Cristo e o mundo. Agora, a eternidade, agora compreendiam que era tempo de tomar uma posição. As coisas da eternidade assumiam para eles uma inusitada realidade. O céu estava próximo e eles sentiam culpados diante de Deus. Os cristãos foram despertados para uma nova vida espiritual. Sentiam que o tempo era curto e aquilo que eles tinham de fazer por seus semelhantes deveria ser realizado rapidamente. A terra recuava e a eternidade parecia abrir-se perante eles. E a alma, com tudo o que está ligado à sua aventura ou desgraça eterna, sentia que todo o objetivo mundano se estava eclipsando. O Espírito de Deus repousava sobre eles, dotando de poder os ferventes apelos feitos a seus irmãos e aos pecadores, a fim de se prepararem para o dia de Deus. O testemunho silencioso de sua vida diária era uma constante reprovação aos membros da igreja, formais e não consagrados. Esses não desejavam ser perturbados em busca de prazeres, sua dedicação ao lucro e ambição de honras mundanas. Por essa razão, suscitavam-se a inimizade e a oposição contra a fé adventista e os que a proclamavam. Com argumentos referentes aos períodos proféticos se mostrassem irrefutáveis, os oponentes se esforçavam por desencorajar a investigação desse assunto, ensinando que as profecias estavam seladas. Dessa maneira, os protestantes seguiam nas pisadas dos romanistas. Enquanto a Igreja Papal impedia que o povo lesse a Bíblia, as igrejas protestantes defendiam a ideia de que a parte importante da palavra sagrada, parte essa que apresentava verdades especialmente aplicáveis ao nosso tempo, não podiam ser compreendidas. Ministros e povo declaravam que as profecias de Daniel e Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. Pausa aqui, pessoal. Nota do narrador. A opinião de Ellen White e a narrativa do livro não necessariamente representa a opinião minha e não reflete a posição oficial do canal. Há correntes que ainda hoje discordam com boas teses do posicionamento atestado aqui pelos adventistas. E há correntes que descrevem que as quedas das estrelas serão literais, e são as estrelas que estão no firmamento. Quando se adere a uma concepção heliocêntrica da Terra, muito dessa concepção guilhermista, millerista, fica se tornando até possível. Porém, quando se admite como a Bíblia trata uma Terra, um modelo geocêntrico, não é possível as estrelas caírem e continuar no firmamento. Porém, esse conhecimento foi separado do cristianismo muito antes desse assunto vir à tona. Foi separado no 16º século de nossa era, com as primeiras afirmações de Copérnico, assunto ao qual é muito interessante que o cristão se detenha sobre o que realmente é a Terra, o que realmente é o firmamento e como funcionam o Sol, a estrela, as estrelas errantes e a Lua. A partir desse conhecimento, muitos desmontam teorias pregadas por vários segmentos protestantes e católicos do 16º século para cá. Fim da nota no narrador.
apenas para uma observação pontual. Continuando. Mas Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel, concernentes ao acontecimento a terem lugar em seu tempo. Disse: quem lê, entenda. Mateus 24:15. E a asserção de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contraditada pelo próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo, da qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, de 1 a 3. Diz o profeta: bem-aventurado aquele que lê. Aqueles que não irão ler existem. A bênção não é para esses. E os que ouvem, há alguns também, que se recusam a ouvir qualquer coisa referente às profecias. A bênção não é para essa classe. E guardam as coisas que nela estão escritas. Muitos se recusam a dar ouvido às advertências e instruções contidas no Apocalipse. Nenhum desses pode reclamar a bênção prometida. Todos os que ridicularizam o assunto da profecia, zombando dos símbolos ali mostrados solenemente, todos os que se recusam a reformar a vida e a preparar-se para a vinda do Filho do Homem, não serão abençoados. Em face do testemunho da inspiração, como ousam os homens ensinar que o Apocalipse é um mérito que está além do alcance da compreensão humana? Ele é um mistério revelado, um livro aberto. O estudo do Apocalipse dirige a mente para as profecias de Daniel, e ambos apresentam a instrução mais importante dada por Deus ao homem, referente a eventos que terão lugar no final da história desse mundo. Foram mostradas a João as cenas de profundo e excitante interesse na experiência da igreja. Viu ele a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registra as mensagens derradeiras que devem amadurecer a seara da terra, quer como molhos para celeiro celestial ou feixes para os fogos da destruição. Foram-lhes revelados assuntos de tremenda importância, especialmente para a última igreja, para que aqueles que volvessem do erro para a verdade pudessem ser instruídos com relação aos perigos e conflitos que haveriam de enfrentar. Ninguém precisa estar em trevas quanto ao que respeita àquilo que está por vir sobre a terra. Por que então essa disseminada ignorância com relação a uma parte importante dos escritos sagrados? Por que essa relutância geral para investigar seus ensinos? Isso é o resultado de um estudado esforço do príncipe das trevas, para ocultar dos homens aquilo que mostra claramente os seus enganos. Por essa razão, Cristo, o revelador, antecipando a luta que seria travada contra o estudo do Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre todos os que lessem, ouvissem e observassem as palavras da profecia. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Deixe seus comentários. O que você achou da leitura, da mensagem? Você é contra? Você é a favor? Você diverge? Tem outra opinião? Deixe nos comentários. A sua opinião é importante. Eu agradeço a sua presença e te encontro no próximo capítulo. Um abraço e que Deus lhe abençoe.